Lei seca com comentários SN 1322023 art. 5º alterou o seguinte dispositivo constitucional, Constituição Federal art. 82. Os estados, o Distrito Federal e os municípios devem instituir fundos de combate à pobreza, devendo os referidos fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. Primeiro, para o financiamento dos fundos estaduais, distrital e municipais, poderá ser destinado o percentual do imposto previsto no art. 156-A da Constituição Federal e dos recursos distribuídos nos termos dos arts. 131 e 132 deste ato das disposições constitucionais transitórias, nos limites definidos em lei complementar, não se aplicando, sobre estes valores, o disposto no art. 158, 4ª, da Constituição Federal. Segundo, para o financiamento dos fundos municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos. Comentário em texto: os fundos de combate à pobreza, criados anteriormente, passam a ter regramento adaptado à reforma tributária. Como o ICMS será extinto ao final da transição, a emenda passa a permitir que o financiamento desses fundos ocorra também com recursos vinculados ao IBS e aos mecanismos transitórios do ADCT. O ponto mais importante, para fins de memorização, é perceber que o dispositivo preserva a existência do fundo e apenas atualiza sua fonte de custeio diante da substituição do ICMS pelo novo modelo. Art. 6º comentário em texto: este dispositivo não altera diretamente a Constituição Federal nem o ato das disposições constitucionais transitórias. Trata-se de regra transitória autônoma, voltada a suprir lacunas normativas até a edição da lei complementar correspondente. Em termos de prova, a tendência é de cobrança menor, justamente porque o conteúdo é mais instrumental do que estrutural. Art. 7º. A partir de 2027, a União compensará eventual redução no montante dos valores entregues nos termos do art. 159, e segunda, em razão da substituição da arrecadação do imposto previsto no art. 153, 4ª, pela arrecadação do imposto previsto no art. 153, 8ª, todos da Constituição Federal, nos termos de lei complementar. Primeiro, a compensação de que trata o caput, e terá como referência a média de recursos transferidos do imposto previsto no art. 153, 4ª, de 2022 a 2026, atualizada, até 2027, na forma da lei complementar. B. A partir de 2028, pela variação do produto da arrecadação da contribuição prevista no art. 195, v, da Constituição Federal, apurada com base na alíquota de referência de que trata o art. 130 do ato das disposições constitucionais transitórias, e segunda, observar os mesmos critérios, prazos e garantias aplicáveis à entrega de recursos de que trata o art. 159, e segunda, da Constituição Federal. Segundo, aplicar-se a compensação de que trata o caput o disposto nos arts. 167, 4º, 198, segundo, 212, caput e primeiro, e 212-A, segunda, da Constituição Federal. Comentário em texto: aqui a lógica é de compensação federativa. O IPI tende a perder espaço com a reforma, sendo substituído em parte pelo imposto seletivo e, na função arrecadatória, pela CBS. Como estados, Distrito Federal e municípios recebiam repasses vinculados ao IPI, a União assumiu o dever de compensar eventual perda. Para a prova, vale guardar que a compensação começa em 2027, usa como base a média de 2022 a 2026 e, a partir de 2028, passa a ser atualizada pela variação da arrecadação da CBS. Art. 8º. Art. 8º. Fica criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que considerará a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantirá a alimentação saudável e nutricionalmente adequada, em observância ao direito social à alimentação previsto no art. 6º da Constituição Federal. Parágrafo único. Lei complementar definirá os produtos destinados à alimentação humana que comporão a Cesta Básica Nacional de Alimentos, sobre os quais as alíquotas dos tributos previstos nos arts. 156 e 195, v, da Constituição Federal serão reduzidas a zero. Comentário em texto: o ponto central é que a emenda não lista os produtos da Cesta Básica diretamente. Quem fará isso será a lei complementar. O que a emenda já garante é a diretriz constitucional da redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS sobre os produtos escolhidos. Também merece atenção a referência expressa à diversidade regional e cultural da alimentação brasileira, o que afasta a ideia de uma cesta única absolutamente rígida e uniforme em conteúdo material. Art. 9 a lei complementar que instituir o imposto de que trata o art. 156 e a contribuição de que trata o art. 195, v, ambos da Constituição Federal, poderá prever os regimes diferenciados de tributação de que trata este artigo, desde que sejam uniformes em todo o território nacional e sejam realizados os respectivos ajustes nas alíquotas de referência com vistas a reequilibrar a arrecadação da esfera federativa. Primeiro, a lei complementar definirá as operações beneficiadas com redução de 60% das alíquotas dos tributos de que trata o caput entre as relativas aos seguintes bens e serviços:
e serviços de educação, segunda serviços de saúde, terceira dispositivos médicos, quarta dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, sexta produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, sétima serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano, oitava alimentos destinados ao consumo humano, nona produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, x. Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura. 11 insumos agropecuários e aquícolas, 12 produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional, 13 bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética. Segundo, é vedada a fixação de percentual de redução distinto do previsto no primeiro em relação às hipóteses nele previstas. Terceiro, a lei complementar a que se refere o caput preverá hipóteses de isenção, em relação aos serviços de que trata o primeiro, sétima, segunda redução em 100% das alíquotas dos tributos referidos no caput para a. Bens de que trata o primeiro, terceira a sexto, b. Produtos hortícolas, frutas e ovos, c. Serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação sem fins lucrativos. D. Automóveis de passageiros, conforme critérios e requisitos estabelecidos em lei complementar, quando adquiridos por pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal ou por motoristas profissionais, nos termos de lei complementar, que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel, táxi, terceira redução em 100% da alíquota da contribuição de que trata o art. 195, v, da Constituição Federal, para serviços de educação de ensino superior nos termos do Programa Universidade para Todos, instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, quarta isenção ou redução em até 100% das alíquotas dos tributos referidos no caput para atividades de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Quarto, o produtor rural pessoa física ou jurídica que obtiver receita anual inferior a R$ 3.600.000, atualizada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e o produtor integrado de que trata o art. Segunda, da Lei nº 13.288, de 16 de maio de 2016, com a redação vigente em 31 de maio de 2023, poderão optar por ser contribuintes dos tributos de que trata o caput. Quinto, é autorizada a concessão de crédito ao contribuinte adquirente de bens e serviços de produtor rural pessoa física ou jurídica que não opte por ser contribuinte na hipótese de que trata o quarto, nos termos da lei complementar, observado o seguinte, e o Poder Executivo da União e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços poderão revisar, anualmente, de acordo com critérios estabelecidos em lei complementar, o valor do crédito presumido concedido, não se aplicando o disposto no art. 150, e, da Constituição Federal, e segunda o crédito presumido de que trata este parágrafo terá como objetivo permitir a apropriação de créditos não aproveitados por não contribuinte do imposto em razão do disposto no caput deste parágrafo. Sexto, observado o disposto no quinto, e, é autorizada a concessão de crédito ao contribuinte adquirente de, e serviços de transportador autônomo de carga pessoa física que não seja contribuinte do imposto, nos termos da lei complementar. Segunda, resíduos e demais materiais destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa, de pessoa física, cooperativa ou outra forma de organização popular. Sétimo, lei complementar poderá prever a concessão de crédito ao contribuinte que adquira bens móveis usados de pessoa física não contribuinte para revenda, desde que esta seja tributada e o crédito seja vinculado ao respectivo bem, vedado o ressarcimento. Oitavo, os benefícios especiais de que trata este artigo serão concedidos observando-se o disposto no art. 149b, terceira, da Constituição Federal, exceto em relação ao terceira, deste artigo. Nono, o imposto previsto no art. 153, oitava, da Constituição Federal não incidirá sobre os bens ou serviços cujas alíquotas sejam reduzidas nos termos do primeiro deste artigo. 10. Os regimes diferenciados de que trata este artigo serão submetidos à avaliação quinquenal de custo-benefício, podendo a lei fixar regime de transição para a alíquota padrão, não observado o disposto no segundo, garantidos os respectivos ajustes nas alíquotas de referência. 11. A avaliação de que trata o 10 deverá examinar o impacto da legislação dos tributos a que se refere o caput deste artigo na promoção da igualdade entre homens e mulheres. 12. A lei complementar estabelecerá as operações beneficiadas com redução de 30% das alíquotas dos tributos de que trata o caput relativas à prestação de serviços de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, desde que sejam submetidas à fiscalização por conselho profissional. 13. Para fins deste artigo, incluem-se, e entre os medicamentos de que trata o inciso V do primeiro, as composições para nutrição interal ou parenteral e as composições especiais e fórmulas nutricionais destinadas às pessoas com erros inatos do metabolismo, e segunda entre os alimentos de que trata o inciso 8º do primeiro, os sucos naturais sem adição de açúcares e conservantes. Comentário em texto: este é um dos núcleos mais importantes da reforma tributária para fins de prova. O artigo organiza os chamados regimes diferenciados de IDS e CDS.
A base é a possibilidade de redução de 60% para determinados setores e bens, mas o próprio texto já prevê situações de redução integral, isenção e até redução de 30% para profissões intelectuais fiscalizadas por conselho profissional. É importante memorizar que a regra geral é a uniformidade nacional do regime diferenciado e a necessidade de ajuste da alíquota de referência para reequilibrar a arrecadação. Também chama a atenção a proteção de áreas socialmente sensíveis, como educação, saúde, medicamentos, acessibilidade, transporte coletivo, alimentos e itens consumidos por famílias de baixa renda. Outro ponto muito explorável em prova é a distinção entre redução de 60%, redução de 100% e isenção, porque a banca pode tentar embaralhar essas hipóteses. A previsão de avaliação quinquenal de custo-benefício também é relevante, assim como o mandamento de examinar o impacto da legislação na promoção da igualdade entre homens e mulheres. Art. 10. Para fins do disposto no inciso 2º do 6º do art. 156-A da Constituição Federal, consideram-se, e serviços financeiros, a, operações de crédito, câmbio, seguro, resseguro, consórcio, arrendamento mercantil, faturização, securitização, previdência privada, capitalização, arranjos de pagamento, operações com títulos e valores mobiliários, inclusive negociação e corretagem, e outras que impliquem captação, repasse, intermediação, gestão ou administração de recursos. B. Outros serviços prestados por entidades administradoras de mercados organizados, infraestruturas de mercado e depositárias centrais e por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na forma de lei complementar, segunda operações com bens imóveis, a. Construção e incorporação imobiliária, b. Parcelamento do solo e alienação de bem imóvel, c. Locação e arrendamento de bem imóvel, d. Administração e intermediação de bem imóvel. Primeiro, em relação às instituições financeiras bancárias. E não se aplica o regime específico de que trata o art. 156-A, 6º, 2ª, da Constituição Federal aos serviços remunerados por tarifas e comissões, observado o disposto nas normas expedidas pelas entidades reguladoras, segundo os demais serviços financeiros sujeitam-se ao regime específico de que trata o art. 156-A, 6º, 2ª, da Constituição Federal, devendo as alíquotas e as bases de cálculo ser definidas de modo a manter, em caráter geral, até o final do 5º ano da entrada em vigor do regime, a carga tributária decorrente dos tributos extintos por esta emenda constitucional incidente sobre as operações de crédito na data de sua promulgação, e a manter, em caráter específico, aquela incidente sobre as operações relacionadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, podendo, neste caso, definir alíquota e base de cálculo diferenciadas e abranger os serviços de que trata o inciso I deste parágrafo, não se lhes aplicando o prazo previsto neste inciso. Segundo o disposto no primeiro, segunda, em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, poderá, nos termos da lei complementar, ser estendido para outros fundos garantidores ou exequaturs de políticas públicas previstos em lei. Comentário em texto: este artigo tem alta chance de cobrança porque define o que entra nos regimes específicos de tributação do IBS e da CBS. Em serviços financeiros, o texto é bastante amplo, inclui crédito, câmbio, seguros, resseguros, consórcios, arrendamento mercantil, securitização, previdência privada, capitalização, arranjos de pagamento, títulos e valores mobiliários, inclusive negociação e corretagem. A expressão inclusive negociação e corretagem é um ponto clássico para pegadinha. Já nas operações com bens imóveis, o conteúdo alcança construção, incorporação, parcelamento do solo, alienação, locação, arrendamento, administração e intermediação. Em relação às instituições financeiras bancárias, o cuidado maior é lembrar que serviços remunerados por tarifas e comissões ficam fora do regime específico, enquanto os demais serviços financeiros permanecem dentro dele. Art. 11 e art. 11. A revogação do art. 195, e, b, não produzirá efeitos sobre as contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento vigentes na data de publicação desta emenda constitucional que substituam a contribuição de que trata o art. 195, e, a, ambos da Constituição Federal, e sejam cobradas com base naquele dispositivo, observado o disposto no art. 30 da emenda constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019. Comentário em texto. O objetivo aqui é preservar a continuidade da contribuição substitutiva incidente sobre a receita ou o faturamento, mesmo com a revogação do art. 195, e, a linha B, da Constituição. Em linguagem prática, a emenda evita um efeito automático de extinção dessas contribuições já existentes, especialmente nos regimes que substituem a tributação sobre a folha de salários. Para a prova, o mais importante é perceber que a revogação não desconstitui automaticamente essas cobranças já vigentes. Art. 12 e art. 12. Fica instituído o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do Imposto de que trata o art. 155, segunda, da Constituição Federal, com vistas a compensar, entre 1º de janeiro de 2029 e 31 de dezembro de 2032, pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos àquele imposto, concedidos por prazo certo e sob condição.
1º de 2025 a 2032, a União entregará ao Fundo recursos que corresponderão aos seguintes valores, atualizados, de 2023 até o ano anterior ao da entrega, pela variação acumulada do IPCA ou de outro índice que vier a substituí-lo, e em 2025, a R$ 8 bilhões, segunda em 2026, a R$ 16 bilhões, terceira em 2027, a R$ 24 bilhões. Quarta em 2028, a R$ 32 bilhões, V em 2029, a R$ 32 bilhões, sexta em 2030, a R$ 24 bilhões, sétima em 2031, a R$ 16 bilhões, oitava em 2032, a R$ 8 bilhões. Segundo os recursos do fundo de que trata o caput serão utilizados para compensar a redução do nível de benefícios onerosos do imposto previsto no art. 155, segunda, da Constituição Federal, na forma do primeiro do art. 128 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, suportada pelas pessoas físicas ou jurídicas em razão da substituição do referido imposto por aquele previsto no art. 156-A da Constituição Federal, nos termos deste artigo. Terceiro, para efeitos deste artigo, consideram-se benefícios onerosos as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao imposto referido no caput deste artigo concedidos por prazo certo e sob condição, na forma do art. 178 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Quarto, a compensação de que trata o primeiro, e aplicar-se aos titulares de benefícios onerosos referentes ao imposto previsto no art. 155, segunda, da Constituição Federal regularmente concedidos até 31 de maio de 2023, sem prejuízo de ulteriores prorrogações ou renovações, observados o prazo estabelecido no caput e, se aplicável, a exigência de registro e depósito estabelecida pelo art. Terceiro, segunda, da Lei Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, que tenham cumprido tempestivamente as condições exigidas pela norma concessiva do benefício, bem como aos titulares de projetos abrangidos pelos benefícios a que se refere o art. 19 desta emenda constitucional. Segunda, não se aplica aos titulares de benefícios decorrentes do disposto no art. 3º, 2-OA, da Lei Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017. Quinto, a pessoa física ou jurídica perderá o direito à compensação de que trata o segundo caso deixe de cumprir tempestivamente as condições exigidas pela norma concessiva do benefício. Sexto, lei complementar estabelecerá, e critérios e limites para a apuração do nível de benefícios e de sua redução, segundo procedimentos de análise, pela União, dos requisitos para a habilitação do requerente à compensação de que trata o segundo. Sétimo, é vedada a prorrogação dos prazos de que trata o art. 3º, 2º e 2-OA, da Lei Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017. Oitavo, a União deverá complementar os recursos de que trata o primeiro em caso de insuficiência de recursos para a compensação de que trata o segundo. Nono, eventual saldo financeiro existente em 31 de dezembro de 2032 será transferido ao fundo de que trata o art. 159-A da Constituição Federal, sem redução ou compensação dos valores consignados no art. 13 desta.